coisas sobre Marrocos que eu gostava ainda de acrescentar. Então, já estive em países islâmicos antes. A Malásia é um país islâmico e o Catar também. E eu senti que Marrocos foi um misto dos dois, ou seja, foi a religião que pesa que eu vi no Catar com a forma como isso se integra muito bem no país e na vida das pessoas, sem ser fundamentalista como na Malásia. Ou seja, Marrocos foi este misto perfeito de religião sem fundamentalismo, pelo menos que eu sentisse como turista. E foi super interessante termos ido sem querer numa altura tão especial no Islão como o Ramadão. O que é o Ramadão? Então, no nono mês do calendário islâmico, todos os muçulmanos, desde a puberdade, com exceção de grávidas, pessoas doentes ou pessoas muito velhas, têm de jejuar desde o nascer do dia até ao pôr do sol. Jejuar implica também não ter relações sexuais, não consumir álcool, não fumar, não praticar o mal, pronto. É um período de renovação de fé, de passar mais tempo a rezar nas mesquitas, mais tempo em orações, tanto que em vez de 5 rezas normais passa a haver 6 rezas durante o período do Ramadão. 6 rezas que são feitas ao longo do dia, ou seja, são divididas mais ou menos 3 a 3 horas à reza para fazer, e há um chamamento na mesquita para que se faça a reza. Também é um período de passar mais tempo a família, de fazer mais o bem, de praticar o bem, de prestar atenção aos outros, de praticar a caridade. É como se fosse um renascer e um reforçar de tudo aquilo que é importante para eles. Houve uma série de experiências que nós tivemos que eu não sei se teriam acontecido se não tivéssemos na altura do Ramadão, e queria partilhar algumas aqui. Nós éramos obrigados a jejuar também com eles, pelo menos por períodos mais curtos de tempo, porque as coisas estavam simplesmente fechadas. Aconteceu-nos com o Starbucks em Marrakech, aconteceu-nos almoçar em Safi. Nós perguntávamos nas ruas onde é que podíamos ir comer, que restaurantes é que estavam abertos, e a resposta era sempre: "C'est Ramadan, madame, Ramadan, Ramadan, não há nada aberto." É óbvio que não há nada aberto. Houve uma vez que eu estava a comer morangos esfomeadíssima pelas ruas da Medina e os senhores olhavam para nós, tipo, o que é que estão a fazer? Então, é Ramadão. Obviamente a gozar connosco, eles sabem que nós não fazemos Ramadão. Mas era engraçado ver esta diferença. No nosso jantar em El Jadida foi muito engraçado porque nós chegámos mais ou menos às 7 e tal, às 6 e tal ao restaurante, e eles só podem cobrar o jejum às 7, e há inclusive uma permissão na mesquita que se ouve antes de eles poderem comer. E foi bem engraçado eu assistir, nós estávamos a comer esfomeados, e eu assisti a 2 velhotes que estavam noutra mesa à nossa frente. Um dos velhotes ia abrir a tagine só para cheirar, nem sequer ia começar a comer, e o outro velhote deu-lhe um raspanete, porque ele não podia sequer estar a mexer na comida. E foi bem engraçado reparar naquilo. Não, óbvio que eu não percebo nada de árabe, não percebo nada do que eles disseram, mas só de observar a situação deu para entender o contexto. Depois havia um rebuliço nas ruas enorme, Marrakech é um caos, e é só motas e pessoas e coisas a acontecer e pessoal a vender coisas e olá, adeus, como é que te chamas, onde é que queres, olá. Mas a hora de ir para casa, mais ou menos por volta das 6, é impossível andar nas ruas, na altura do Ramadão, porque as pessoas têm que ir para casa, têm que estar em casa antes das 7 para rezarem e para irem comer com a família e não sei o quê. Então não se pode andar naquela rua, são só motas e motas e bem, 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 bem. É uma confusão. E depois o contrário acontece, é a paz total das 7 até às 8, não se passa nada, pelo menos dentro da Medina. É mesmo um silêncio que até sabe bem, depois de um fim de dia intenso, só andar pela Medina, que é um caos. É bom aquele minuto não, aquelas horas de silêncio e de tranquilidade até voltar a ser tudo igual. Acontecia N vezes
vermos as ruas a serem lavadas, literalmente os senhores das bancas a jogarem baldes de água e a lavarem as próprias mãos, como se fosse mais um ritual de limpeza e purificação e renovação. Nós sentimos uma hospitalidade enorme dos marroquinos, uma vontade de nos fazer sentir bem-vindos, de falar connosco, de saber mais sobre nós e sempre de uma forma genuína. Claro que há sempre aquela parte de nos quererem vender coisas e haver uma troca, não é? São simpáticos, mas também querem alguma coisa. No entanto, sentimos que era ainda mais que isso, que era só entra, vê, se não quiseres podes ir embora, está tudo bem, de onde é que és? Tentarem falar a nossa língua, tentarem chegar lá, perceber que somos portugueses, trocar conversa sem pedir nada em troca. Sentimos mesmo bondade nas pessoas e talvez isso tenha sido influenciado por altura do Ramadão, porque é suposto fazermos o bem e fazermos os outros sentir-se bem também, mas achei que era mais que isso, que não é só na altura do Ramadão que os marroquinos são assim e é um povo super acolhedor. Desta vez eu viajei em família com 3 rapazes e uma rapariga que parece berber. A Carlota é super morena e é relativamente parecida com o povo berber em Marrocos. Ela foi abordada N vezes em árabe porque as pessoas achavam que ela era marroquina. Daquelas marroquinas que foram embora e entretanto voltam à terra de vez em quando porque ela tem mesmo assim um ar de árabe. E foi bem engraçado essa experiência de estar com ela e as pessoas acharem que ela era de lá. E houve uma senhora até que começou a mandar vir com ela porque ela estava a comer e não era suposto. Uma velhota a mandar vir com ela em árabe, a achar que ela estava a quebrar o ramadão antes da hora. Como assim? Onde eu queria chegar é que fui acompanhada desta vez. Não sei bem como é que será a experiência de viajar sozinha em Marrocos, mas gostava muito de ter um dia essa oportunidade. No entanto, já se sente piropos e olhares e coisas que são muito subtis, mas obviamente sou uma rapariga com o cabelo mais claro, destapada, não estou despida como vi algumas raparigas estrangeiras lá, tipo, de calções e pronto, enfim. Mas tenho pele à mostra, não é? Não tenho nada a cobrir-me e isso chama a atenção, como é óbvio. Mas gostava de poder viajar sozinha e perceber se há alguma coisa que é muito diferente ou se continua relativamente tudo igual. No geral, nunca me senti insegura e espero que seja assim também viajar sozinha. Outra coisa é a língua. Em Marrocos só se fala francês ou árabe. Em muitos sítios só se fala árabe. Mas no geral o francês desenrasca em qualquer parte. E eu senti que eu percebo francês muito mais do que consigo falar. Eu não consigo estruturar frases e dizer o que é que está na minha cabeça, passá-lo para francês e conseguir exprimir-me. Ou seja, mesmo que eu perceba o que eles estão a dizer, eu não consigo responder, isso não serve de nada. Então senti a necessidade enorme de aprender francês como deve ser, para poder ir não só a Marrocos, mas também a outros países em África onde se fala francês e a sítios no geral onde francês é a língua que sei que usar. Outra coisa que eu fiquei completamente apaixonada foi o árabe. Eu fiquei super curiosa de saber árabe. Cada vez que eu dizia obrigada, imaginem velhotas a vender-nos chapata, que é o pão de lá. Não sei porquê, falavam comigo em árabe, depois eu dava-lhes o guito, eles diziam-me em árabe quanto é que era, fazia ideia, dava-lhes uma moeda, eles depois davam o truque, eu dizia obrigada e as senhoras sorriam. N vezes isto aconteceu, as pessoas ficavam logo com os olhos arregalados, oh meu Deus, disseste aí na nossa língua, não é? Como aqui, se alguém nos diz obrigada, é igual. É tão bom de sentir que não são só turistas que estão aqui a estragar tudo e que de facto queremos integrar-nos de alguma forma. E árabe é uma daquelas línguas super fora, mas que eu tenho mais curiosidade que russo ou mandarim ou whatever. Acho que depois de aprender todas as línguas que eu quero, aquelas que são mais importantes para mim, vou tirar-me de cabeça ao árabe porque parece super interessante. E é uma língua que é super. Eu não entendo uma palavra. Uma palavra é super fora. Gosto disso.
e senti esta cena de ser olhada... Eu sinto sempre isto em qualquer país. De ser olhada diferente quando falo a língua local. E o francês foi uma língua que eles adotaram por causa da colonização, mas a língua deles é árabe, marroquino. Há dialetos, mas mesmo assim. Outra coisa que eu gostava de acrescentar aqui é que é muito fácil, com as partilhas que eu faço através do Instagram, ou mesmo aqui, e aquilo que eu escolho partilhar, se ficar com a ideia de que viajar é super fácil, ainda para mais com a minha família, mesmo é bem assim. Por trás das fotos bonitas, por trás de clipes que estão aqui, houve uma discussão, alguém chorou, alguém está frustrado, alguma coisa não correu como outra pessoa queria. Tentar gerir as necessidades de 5 pessoas completamente diferentes, em fases diferentes de vida, com objetivos de viagem também diferentes, e depois essas pessoas não são só nossos amigos, são a nossa família, é super difícil. Há coisas super boas de viajar em família e eu gosto de estar com eles, eu gosto da minha família. Mas pode ser mesmo challenging tentar gerir todas as dinâmicas. E em viagem passamos 24/7. Todos juntos. Acordamos juntos, vamos dormir juntos, almoçamos juntos, passeamos juntos. É difícil. E chega a um ponto que só queremos cada um ir para o seu lado e fazer a sua cena diferente. Mas depois não pode ser porque não temos net e não temos dados e temos que nos encontrar e não sei o quê. Enfim, só queria deixar isto à parte. De que há coisas sempre a acontecer por trás daquilo que é partilhado, que fazem também parte da experiência, mas que normalmente não se publica, porque quem é que quer ver pessoas a discutir e palavras que não deviam ter sido ditas e choros e stresses e quando a fome aperta o leão a despertar, o leão a despertar em mim? Ninguém. Mas aqui posso deixar este pequeno à parte. Foi assim que correu os nossos 8 dias em Marrocos. Tivemos sorte com o tempo, com as pessoas, com a comida. Surpreendi-me com Marrocos. Não tinha expectativas muito grandes. Aliás, não tinha formado expectativas nenhumas. E surpreendeu-me. Adorei as pessoas. Adorei a diversidade de sítios. Do nada estamos ali em Albufeira, mas depois já estamos na Ericeira, mas depois já nos sentimos num país árabe. E os cheiros e a comida. Gostei mesmo de Marrocos. E é um país tão grande e com tanta coisa para ver diferente que eu quero voltar e voltar e voltar. E espero que a próxima vez seja sozinha. Gostava de ter a experiência de backpacking em Marrocos. Mas para isso preciso aprender um bocadinho mais de francês. Porque o francês que eu tenho, c'est pas enough. Enfim, foi isto. Espero que tenham gostado. Um beijo e um queijo. E até a próxima. How do you do this? Just a knot? Okay. No. Now we have to go. No, me, it's good, it's good. Unfortunately, we have to go one way first. Okay. No way. Take your time. شكرا. Mon travail, donc, c'est pour ça. Moi, je travaille là chez mon père. Non, très bien. Mon père, il travaille où il a quoi? Mais aujourd'hui, on ne peut pas. C'est ça. شكرا. Bienvenue, Lika. Bienvenue. Depois tratas. Ah, ok.
Pronto, a gente agora ela vai colocar o tecido. Ela tem uma cor bué da linda. O quê? Essa cena de cor espetacular. Pronto, é. Mas se ela não ficar com baralho assim. Muito bem. شكرا شكراً. Shukran!